Esses dois estão. Só tá esse aqui ainda. Quem sabe eu volto a gravar só o sermão. Esse aqui. Mas esse ele para? Fica assim, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos então na sexta-feira da terceira semana depois de Pentecostes, celebrando o Santo Efrém, um dos 4 importantíssimos doutores da Igreja Oriental. Não, eu quero chamar a atenção, começar chamando a atenção para um detalhe, mas enfim, trata-se do ano da morte dele, 333, não é? Quando foi mesmo? Então, 332, 333, o Edito de Milão. Vejam, a igreja na Síria produzia um doutor da estirpe de Efrém. Né? Então, como alguém pode dizer que a igreja nasce com o Edito de Milão? Mas que falta de conhecimento histórico tem esse tipo de... Para não falar, mas que falta de conhecimento histórico para poder dizer uma bobagem, uma besteira desta. E tem gente que, com essas coisinhas que dizem, essas mentiras, essas bobagens que dizem, deixam a Santa Igreja Católica. É uma coisa realmente do demônio. Do demônio, é uma coisa do diabo. Lamentável, lamentável. Então temos aí este grande Santo Efrém, já lutando contra a heresia que depois, inclusive, Santo Atanásio enfrentando da sua época todas as heresias. Né? Todas as heresias. Então, elevamos hoje Santo Efrém como aquele grande luminar diante dos nossos olhos. Porque nunca como hoje, queridos, nunca como hoje fomos assolados por tantas heresias. Imaginem, marquem quantas religiões existem. E o número das heresias excede a todas elas, porque todas elas levam quantas heresias? Quantas heresias? E a pior de todas, vamos chamá-la a modernista, aquela que assola a Santa Igreja Católica, desde a cabeça aos fundamentos. Quando eu digo cabeça, nem quero referir-me a Jorge Mário Bergoglio, o antipapa Francisco, porque afinal esse de fato é um antipapa. Mas quando digo que é, talvez melhor dizendo com o verbo no passado, que assolou desde a cabeça, né, para irmos aos papas depois do Vaticano II. Né? Quer dizer, já antes, com certeza, desde a viragem do século XIX, como tenho muitas vezes repetido, mas os papas do Concílio do Vaticano II depois, todos eles, né, assaltados pela ameaça, não vamos chamá-los de modernistas. A quem se chama modernista? Modernista, propriamente dito, é aquele que, querendo estar na ordem do dia, atualizadíssimo, nega a divindade. Nega a divindade. Nem Jesus Cristo, de jeito nenhum. Né? Você quer um Espírito Santo. Santo Efrém, tanto para
salvaguardar a divindade do Divino Espírito Santo. Então, você quer o Pai. Você quer o Pai. Não, não o Deus uno e trino, o Deus uno e trino. Mas negam, sobretudo, o Deus de bondade, o Deus único Criador de todas as coisas, o Deus Senhor que rege e governa todas as coisas, a história. Tudo isto é absolutamente negado. Quando o modernista admite alguma ideia de Deus, ela é distorcida por tudo isso. Não é o Deus Todo-Poderoso, não é o único Criador, não é o grande reitor, diretor de toda a história, de toda a criação, e sequer é o Deus de bondade. Sequer é o Deus bom. Sequer é o Deus bom. E nós podemos e devemos dizer, pois, que o modernismo ele alberga no seu seio, de fato, todas as heresias já havidas. Porque é uma mescla de todas elas. É aquilo que fizeram do ecumenismo, do diálogo interreligioso. É, em outras palavras, a Pachamama. Em outras palavras, o modernismo se resume na Pachamama. Onde o grande culto, na verdade, é o culto do homem. Depois é o culto do planeta, da Terra, da autossustentabilidade do planeta. O culto de um planeta, é um ecoculto. Um ecoculto. Assim. Claro que já vai se dirigindo, todo o modernismo tem uma direção. E essa direção é o culto de Lúcifer. Queridos, se nós não tivermos isso bem claro, bem distinto na nossa mente, na nossa visão, no nosso pensamento, nós vamos perder o fio da meada. Porque todo o fim dessas coisas todas é realmente a adoração de Lúcifer. E daí o extremo cuidado de não se deixarem lamear pelo modernismo. Então, isto é modernismo. Agora, quando falamos nos papas pós-conciliares, não dizemos que eles eram modernistas nesse sentido. Absolutamente. Absolutamente. Aliás, nem preciso trazer o exemplo de João Paulo II, posso trazer o exemplo até de Bento XVI, mas tragamos o exemplo de Paulo VI. Quem acompanha a evolução do Concílio do Vaticano II pode ver que ali ele a apoiou, sem dúvida nenhuma. Ele apoiou os grandes traços modernistas de que se revestiu o tal do concílio. Mas também verá que esse homem fez da fé católica. A fé católica. Paulo VI. Quantas vezes ele teve que se levantar e manobrar e atuar para que o Vaticano II, ao menos, não caísse em heresia formal. E é o que dizemos do Vaticano II. Aliás, tem páginas belíssimas. Páginas belíssimas. E o conceito de revelação é maravilhoso. É maravilhoso. Então, sim, contudo, traz no seu bojo
traz no seu bojo todo o veneno modernista. Deixa o modernismo invadir a igreja. Eu já gravei um vídeo sobre dois ou três, sobre o Vaticano II. Só procurar Vaticano II no YouTube, vai encontrar os meus vídeos sobre isso. Então, o que digo eu lá? Digo que, sim, eu me levanto a acusar o Vaticano II de tudo o que o acusam e põe alguma coisa a mais. Põe alguma coisa a mais. E, contudo, defendo-o no sentido de dizer que ele não contém heresia formal. E nem poderia, porque se eu fizesse, se colocaria, um concílio se colocaria fora da igreja. E com ele se colocaria fora da igreja todos aqueles que o assinaram e o seguiram, enfim. Então, como os papas conciliares, nós também, queridos, vivemos durante muitos... Imagina rezando a missa. Eu rezei mais de 30 anos a missa de Paulo VI Bonini. Mais de 30 anos rezei a missa de Paulo VI Bonini. Então vivemos todos. Haverá exceções, sim. Sempre há exceções. Mas vivemos a maciça maioria do povo católico, vivemos abraços com o modernismo. Né? Defendendo no essencial a fé católica, e como Paulo VI, e mesmo Bento XVI, mas a mentalidade, o ranço modernista, tanto que fica difícil para nós agora retomarmos a tradição da igreja. Estamos aprendendo, sobretudo aprendendo com essa liturgia, a liturgia de Pio V, com o clima que ela nos traz, católico, esse sim, verdadeiramente, puramente católico. A missa de Pio V é puramente católica. Então nos coloca mais neste clima. Mas não é só isto que faz... É preciso todo um contexto que nós não temos. Nosso contexto agora passa a ser até pós-moderno. Porque é totalmente outra coisa. E isso é preciso dizer, que esse é um princípio que nós precisamos afirmar, aquilo que direi agora. É totalmente outra coisa aquilo que acontece agora sob o antipapa Jorge Mário Bergoglio. Tanto de dizermos que agora sim já não é mais a Igreja Católica. Se nós vamos acompanhando a história da Igreja Católica, vamos ver que ela sofreu um ataque modernista, forte, tremendo, contaminando da cabeça aos pés a Santa Igreja no Vaticano II. Mas quando chegarmos no pontificado, na análise da nossa história, quando chegarmos ao pontificado de João Paulo, do antipapa Francisco, devemos dizer, não, aqui já não é mais, mudou totalmente, mudou a essência, não é mais a igreja. Aqui a heresia formal. Leiam Amoris Laetitia. Peguem o capítulo 8º de Amoris Laetitia. Peguem tudo que esse homem tem dito e feito. A cada dia. E verão que não. Aqui há uma mudança essencial. Já não é mais a Igreja Católica Apostólica Romana. E quem está lá, do lado de lá, este está em heresia, na heresia modernista, pós-modernista, que será o culto luciferiano, o culto satânico. Já está em procissão dentro da Basílica de São Pedro, com o antipapa Francisco, seus cardeais, seus bispos e padres e seus leigos em procissão, já está com estes todos, já está em procissão pós a Pachamama, seguindo a Pachamama. Essa é a grande figura que nós assistimos, horrorizados, acontecer há poucos anos. Né? Já estão lá. E seguindo, pois, esta
ecoteologia, logo já estão abraços com Lúcifer. E quando chegar o anticristo, então, a coisa será explícita, totalmente explícita. Se agora é apenas uma pachamama, um culto disfarçado, ainda hoje li Francisco afirmando e se reunindo e defendendo a necessidade imperial. Ele diz que é urgente, que deve ser feito para já uma mudança econômica e uma mudança ecológica, porque senão o mundo ruim. Francisco hoje é aquele que acelera o grande apagão, a grande reinicialização, o grande reset. Hoje está sendo promovido, sobretudo, pelo antipapa Francisco. Aqui falamos em Pachamama. Esta é a Pachamama. Então, logo, essa procissão atrás da Pachamama se inclinará ao anticristo, a Lúcifer. Então, sim, nós temos aí o cúmulo, o supracúmulo, a direção para onde conduz toda a heresia, todo o cisma que nós estamos vivendo tremendamente. O que nós precisamos, queridos, é de grandes doutores, tipo Efrem. Não um homem que faça obra parecida com a do santo, mas que cada um de nós, os pequeninos, a igreja remanescente, aqueles que não nos dedicamos aí a grandes escrituras, a discursos e pregações, mas que cada um de nós guarde o discurso, a pregação e a escritura que defende a fé católica. Isso é ser um Santo Efrem. Distinguindo a sua própria pessoa netamente, claramente, distintamente da contra-igreja. Dessa Pachamama, dessa procissão da Pachamama e dessa adoração luciferiana. Incumbe a cada um de nós. É a nossa grande tarefa. Empenhemos-nos, porque não há outros a enfrentar este tempo. Somos nós mesmos. Cada um de nós é responsável por enfrentar esse terrível, esse tremendo tempo que nós vivemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou o Padre Paulo Renato Dornelles, da comunidade escatológica Quilha, aqui onde nós estamos construindo, então, o nosso refúgio para atravessarmos esse tempo tremendo até que Cristo encontre a sua igreja conservando a fé íntegra e pura. Quero começar agradecendo que nos ajudaram a sanar o problema das águas, nos tornando autônomos em matéria de água. Mas queria apresentar aqui o campo onde nós devemos construir as nossas casas. Temos já uma construída, a da Mari, uma casa modelo, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, cerca de 40 mil, pouco mais, gastamos nesta casa. Temos também aqui algo que nós aumentamos, arrumamos, que são os quartos destinados a acolher as famílias que vão vindo até que construam as suas casas. Dá para alojar aí umas 19 pessoas, dá para alojar, ajeitando bem. E depois convido para apreciarem a nossa próxima obra urgente, de fazer aqui uma fossa asséptica. Já aproveitamos as máquinas, fizemos um buraco. Aqui devemos colher todo o serviço desta casa e daquelas outras lá do campo, umas 15 até 25 que nós podemos construir. E esta é a casa onde vivemos. Aqui temos 2 quartos onde queremos abrigar cerca de 12 pessoas. E por enquanto estamos servidos de um único banheiro.
Por isso precisamos arrombar aqui essa parede e alongar aqui para construir outros. Aqui, então, é o outro lado da parede, onde devem acontecer os banheiros, com uma porta que dê para saída e entrada da casa sem passar pela capela, para o povo poder também usar os banheiros. Aqui já temos uma fossa, então vai ser mais simples. Esta é a campanha para a qual estamos pedindo urgente ajuda agora. Vou pedir a todos também que nos ajudem a construir este refúgio. Vejam, estou há 2 semanas pedindo que me ajudem com 30 mil reais para podermos pagar a mão de obra. Não estou falando ainda em material, mas na mão de obra para construirmos aqui, fazermos a reforma no quarto, termos mais reformas na casa, termos mais alguns quartos. Gostaria que alguém respondesse a este apelo e nos ajudasse. Estou também convidando a todos aqueles que colocam intenções na missa a de vez em quando pegarem o QR Code do próprio banco, do AP do próprio banco onde trabalho e focarem aí no sermão, no QR Code que nós colocamos para fazer uma oferta pelas intenções que tem pedido. É costume católico isso. Como é costume católico também oferecer alguma coisa na coleta da missa. Então, todos podem fazer isto, pegar o leitor de QR Code do seu banco e oferecer alguma coisa mirando no QR Code do sermão e da missa. Que está no Face e no sermão. Então, vamos lá. Esse refúgio precisa estar realmente guardado pelo coração de Jesus e por nós.